Oi, turma, bom dia. Aqui é a professora Michele Carvalho. Estou retornando com vocês para a gente colocar em prática os conceitos que nós vimos na aula anterior, né? Nós iniciamos aí os termos essenciais da oração, tá? Falamos sobre a importância desses termos básicos, né, que formam a oração, o sujeito e o predicado. E agora a gente vai praticar, ok? Então, pega o seu material, se prepara aí, pega o caderno, tá? Pra gente poder fazer os devidos exercícios, ok? Não vamos perder tempo. Então, vamos lá. Se organiza, senta direitinho, postura, pra gente poder começar então as atividades, tá? Olha só, primeira coisa que a gente precisa relembrar, gente. O sujeito ele é um termo essencial, correto? Como a gente já vem falando aí nas aulas anteriores, né? Ele é um termo essencial da oração e é definido como o ser sobre o qual se faz uma declaração, não é isso? Então a gente pode estar falando sobre o sujeito, né? Por exemplo, nessa primeira oração, as professoras estão em reunião. Então olha só a construção dela, tá vendo? Você tem aqui esses termos primeiros, aí você tem aqui, ó, o verbo estão, tá? E o complemento aí que segue o verbo. Esse termo aqui sublinhado, olha só. Essa palavra aqui, professoras. Ele funciona nessa oração como o sujeito da oração, como o núcleo do sujeito, como predicado ou como substantivo. E aí? A partir do conhecimento que você já tem, a partir do que você já vem ouvindo, a partir do nosso estudo, você já consegue identificar? Pensa um pouquinho. Vamos lá. Substantivo é classe gramatical, tá? Então, cuidado para você não confundir. Ele está falando ali, ó, do termo sublinhado, né? E a gente está trabalhando os termos da oração. Então, você tem que perceber isso aí. Em que momento você vai identificar esse termo? O sujeito, como eu já falei aqui, é o ser sobre o qual, né, a gente faz uma declaração. Ou seja, se eu pergunto para vocês, estão em reunião, quem? Aí você vai me responder, as professoras, né? Só que só está sublinhado essa palavra aqui, professoras. Por quê? Porque é o núcleo, né? A base mais importante aí do sujeito. Você conseguiu, então, identificar? Olha aí. Núcleo do sujeito. Tá legal? Muito bem. Então, anota aí direitinho. Se preciso, se você achar que está indo muito rápido, você pausa o vídeo, copia, depois você confere a sua resposta e presta atenção na explicação, tá? Então vamos lá, vamos para a questão 2. Eu ler aqui, leia sempre comigo, acompanha sempre a leitura porque é importante para você entender o que o enunciado está pedindo, tá bom? Então olha só, na estrutura da oração, o sujeito é o elemento que estabelece a concordância com o verbo, tá? Então ele pede para você identificar a oração em que não há concordância verbal. Ou seja, lembra que eu falei que o verbo concorda com o sujeito, né? Se o sujeito estiver no singular, o verbo permanece no singular. Se o sujeito estiver no plural, mais de uma pessoa, esse verbo precisa também acompanhar, não é isso? A conjugação vai para as primeira, segunda e terceira pessoa do plural, tá? Então a gente tem que prestar atenção nisso. Só que aqui no exercício, ele quer que você identifique a oração em que não há, ou seja, alguém escreveu de forma até incorreta, né, inadequada, não obedecendo à concordância verbal. E aí você precisa identificar.
Então, vamos fazer a leitura, são 4 orações. Vamos fazer a leitura da primeira. O diretor e o coordenador compareceram naquele dia. Então, aí você vai percebendo, ó, quem é o sujeito dessa oração? Quem compareceu naquele dia? Ah, o diretor e o coordenador, tá vendo? Então, você tem aqui um sujeito formado por 2 núcleos. Quais são os núcleos? Diretor, coordenador. É o que nós vamos ver nas próximas aulas. Mas já para adiantar o assunto, e você já ir, né, relembrando, aqui nós temos um sujeito composto, ok? Então, se eu tenho 2 categorias aqui, ó, diretor e coordenador, isso aqui indica para mim que esse verbo, o verbo comparecer, precisa acompanhar os núcleos desse sujeito. Então, se são duas categorias, está no plural, o verbo também deve ficar no plural. E aí a gente percebe essa modificação aqui na desinência do verbo, ó. Essa terminação verbal aqui. Compareceram, tá? O diretor e o coordenador compareceram naquele dia, ok? Então aqui tá certinho, né? Houve concordância verbal aqui? Na letra A? Sim, né? Beleza. Então é isso, gente. Tem que analisar cada oração. Não se precipite, não queira. Ah, eu acho que é essa. Não faça nada por achismo, tá? O achismo não te dá certeza e você acaba errando a questão. Se for na prova, você perde aí o ponto, né? Então, analise cada oração. Olha a letra B. Nossas crianças esperam por mais educação. Vamos lá. Qual é o sujeito aqui dessa oração? Quem é que espera por mais educação? Ah, nossas crianças, né? Então, você observa que até para identificar o sujeito, o que eu estou fazendo com você? Estou te fazendo perguntas a partir do verbo, correto? E aí eu identifico, eu encontro o sujeito da oração. Então você aqui identificou, ó, nossas crianças. Então esse verbo precisa concordar com essas crianças aqui, ó, que está no plural. Por isso, ele vai apresentar a sua desinência, né, no plural também, tá? Nossas crianças esperam, então está correto? Houve concordância verbal nessa letra B? Sim, né? Muito bem. Vamos para a letra C. Olha só, os amigos, os parentes, os filhos, ninguém conseguiram conter a emoção. Então vamos lá, quais são os sujeitos aqui dessa oração? Quem é? Olha o verbo, conseguiram conter a emoção. Os amigos, os parentes, os filhos, né? Os amigos, os parentes, os filhos. Gente, presta atenção, se não tivesse essa palavrinha aqui, ó, ninguém, né? Estaria correto. Os amigos, os parentes, os filhos conseguiram conter a emoção, né? Dizendo, afirmando aí que eles conseguiram. Mas a partir do momento que colocaram essa palavra aqui, perceba, ninguém. Então esse verbo, ele precisa concordar com essa palavra que está próxima dele. É como se estivesse englobando todo mundo aqui nesse ninguém. Olha só, os amigos, os parentes, os filhos, ninguém conseguiram. Não ficou estranho? Percebeu? É isso. Então, nessa frase aqui, não houve concordância verbal, tá? Você vê como a importância, uma única palavra pode mudar tudo, né? E é isso mesmo. Então, por isso que a gente tem que ler com atenção e analisar a questão, tá? Olha a letra D, só para a gente fechar essa número 2. O diretor continua preocupado. Qual é o sujeito aqui da oração? Quem é que continua preocupado? Me responde, fala aí. O diretor, né? Muito bem. E o verbo, gente? Continua, né? Inclusive é um verbo de ligação, olha só. Verbo de ligação e o preocupado aqui, ó, característica do sujeito, o diretor, né? Então nós temos aqui um predicativo do sujeito, tá? Beleza, então eu tenho aqui o predicado, continua preocupado. Está concordando?
Eu tenho apenas um núcleo, está no singular. O verbo também, ó, continua, se refere a ele, né, o diretor, tá? Terceira pessoa do singular. Então, tudo certinho, né? Houve aqui concordância verbal. É isso, tá? Sempre preste atenção na forma aí, na construção frasal, nos verbos, né? Se o verbo está de acordo, acompanhando o sujeito, acompanhando aí a pessoa, né? Primeira, segunda e terceira pessoa do singular, ou primeira, segunda e terceira pessoa do plural, tá? Sempre faça com atenção, lendo e prestando, né, atenção justamente nessa concordância, ok? Então vamos para próximo exercício, número 3. Aqui o que você vai fazer? Nós temos aí 4 orações. Você vai identificar o sujeito dessas orações. Então o que você faz? Escreve aí primeiro no seu caderno essas frases. Pedro pediu licença para entrar na sala. A alegria do ser humano é vencer. Os motoristas de ônibus não aderiram à greve. Brincavam despreocupadas as crianças. Escreve essas frases aí. E aí depois você circula. Faz isso. Ou sublinha, tá? O sujeito das orações. Ok? Aquele termo sobre o qual a gente declara alguma coisa. Tá bom? Então vamos verificar aqui como é que vai ser. Qual vai ser o sujeito da letra A? Vamos lá. Pedro pediu licença para entrar na sala. Quem pediu licença para entrar na sala? Ah, o Pedro, né? Então você identificou aí o primeiro sujeito, Pedro, tá? Formado por esse único núcleo. Na letra B, a alegria do ser humano é vencer. E aí? Qual é aqui o sujeito da oração? A alegria do ser humano, ok? Muito bem. Lembrando que aqui, ó, verbo de ligação, esse é aqui, tá? Pertence aí à forma nominal do verbo ser, ok? Eu sou, tu és, ele é, nós somos, e assim vai a conjugação. E os alunos, não sei porquê, uma tendência em esquecer que o é, com esse acento, é verbo, gente. Anota isso aí. Puxa uma setinha, escreve no caderno. É verbo, tá? Pertence à forma nominal do verbo ser, ok? Então tá, vamos lá. Letra C. Os motoristas de ônibus não aderiram à greve. Os motoristas de ônibus não aderiram à greve. Qual é o sujeito aqui? Vamos lá? Quem é que não aderiu à greve? Isso, os motoristas de ônibus, ok? Repara que o sujeito pega toda essa parte aqui, ó, tá? Pega tanto o núcleo, né, como os seus determinantes, ok? Essas outras palavrinhas que acompanham o núcleo do sujeito são os determinantes, tá? São aquelas palavras que estão ali ao lado, ou para determinar, especificar, caracterizar, tá? Então elas são importantes, né? Elas são importantes aí ao núcleo do sujeito. E a letra D, gente? Brincavam despreocupadas as crianças. Observe essa oração, ela não está na ordem direta, lembra? A oração, ela pode estar na ordem direta ou na ordem indireta. Nesse caso aqui, professor, esqueci, como é que é essa coisa da ordem direta e indireta? A ordem direta começa com o sujeito. Repara que o sujeito não está no início da oração. Essa oração começa com o verbo, tá vendo? E aí, onde foi parar esse sujeito? Pega o verbo e faz a pergunta, olha só. Quem é que brincava despreocupada? Então, você encontra o sujeito aqui, no final da frase, tá? Está ali, ó, as crianças. Está errado? Não, não, não está errado. Lembra que a gente falou na aula anterior?
Você pode encontrar a oração nesse formato, tá? Na ordem indireta ou inversa, como alguns livros trazem, né, o nome, ordem indireta ou ordem inversa, ok? Em que o verbo começa, o predicativo, o complemento dele e no final o sujeito ou o sujeito, né, entre os predicados aí, tá? Sem problema nenhum. Vamos lá para a próxima questão. Questão 4. Vamos falar agora sobre o predicado, né? O predicado, gente, será que é tudo aquilo que se diz sobre o sujeito? Pensa aí. Será que o predicado é o elemento da oração sobre o qual se faz uma declaração? Será que o predicado é o termo sobre o qual o restante da oração diz alguma coisa? Calma aí, vamos pensar. Será que é a parte da oração sobre o qual o restante da oração se refere? Olha o que ele está falando. O restante da oração, o restante da oração. O que seria esse restante da oração? Se ela começa com o sujeito e o restante da oração é justamente aquela parte ali que pega do verbo em diante, né? Ou seja, tudo aquilo que se diz sobre o sujeito é o predicado. Todas essas outras três aqui afirmações estão se referindo ao sujeito, tá? Ó, o termo sobre o qual o restante da oração é o predicado. É tudo aquilo que se diz sobre esse termo, que é o sujeito, ok? É a parte da oração sobre o qual a restante se refere. Ou seja, o predicado, que é esse restante aqui, ele se refere ao sujeito, tá? Mas sobre o que é o predicado? É tudo, né, que se diz sobre o sujeito. O que o sujeito fez, como ele agiu, o que ele realizou, ok? Então a gente encontra aqui o predicado da oração, tá? Nesse predicado a gente vai encontrar também o núcleo, ok? Assim como o sujeito tem o seu núcleo, né? Que é aquela base importante, o predicado também tem. Pode ser um verbo, se esse predicado for verbal, tá? E aí a gente também vai ver isso com mais detalhes para frente nas próximas aulas. E pode ser uma característica também se for um predicado nominal, ok? Só para você já ir, para você ficar atento aí nessas possibilidades e na matéria que a gente vai continuar vendo aí ao longo do nosso ano letivo, tá? Nessa questão 5, veja bem, o núcleo do sujeito no período, ó, os meninos foram recepcionados pelo padrasto. Ele quer saber aqui o núcleo do sujeito. Então escreve aí no seu caderno essa oração. Os meninos foram recepcionados pelo padrasto. Qual é o núcleo? É padrasto? É pelo padrasto? É os meninos ou meninos? Lembra que a gente já falou do núcleo, a base ali formadora importante do sujeito. Então aqui nós temos como núcleo do sujeito, deixa eu clicar aqui, meninos, tá? Muito bem. Não precisa levar o determinante dele, no caso os, né? O artigo, não precisa acompanhar. O núcleo, gente, é somente a palavra, ok? Meninos, tá? Quem que foi recepcionado pelo padrasto? Meninos. Esse é o núcleo, tá bom? Beleza. Questão 6. Ah, presta atenção aqui. Eu já comentei isso aqui hoje. Vamos ver se você estava atento, prestando atenção. Olha só. Quando a oração é formada por predicado mais sujeito ou predicado mais sujeito mais predicado, o que a gente pode dizer sobre essa formação aí? Que a oração está na ordem direta? Que a oração está na ordem contrária? Deixa eu sair aqui para não atrapalhar você acompanhar aí. Que a oração está na ordem inversa? Ou que a oração está desorganizada? E aí, gente? Nós falamos isso aqui hoje, né? Na ordem direta, nós temos sujeito, verbo e complementos.
quando essa ordem aí é modificada? Quando, por exemplo, começa pelo predicado, pelo verbo, por exemplo. Então, significa o quê? Significa que a oração está na ordem inversa ou indireta. Você vai encontrar em alguns livros essa palavra, inversa ou indireta, tá? Não tem problema, porque elas indicam justamente essa nova formação, né? Que é possível acontecer com as orações, ok? Você pode iniciar com o predicado mais o sujeito, ou o predicado, o sujeito no meio, entre vírgulas ali, por exemplo, e continua o predicado, ok? É isso aí, que a oração está na ordem inversa, tá bom? Vamos lá, prestar atenção aqui, gente, na tirinha. Olha só. Vamos lá, vamos ler aqui comigo o que diz essa tirinha do Calvin. Calvin é espertinho, né, gente? Quem gosta da tirinha do Calvin? Ele tem um amigo, né, que é o tigre. E aí eles foram pescar. Olha o que ele diz um pro outro. O Calvin diz: a pesca é o esporte mais chato do mundo. Aí de repente ele grita, né? Olha a expressão facial dele. Estamos sentados aqui por 20 minutos e nada aconteceu. E o tigre lá, ó, olhando para ele. De repente o tigre deve ter tido a ideia, né? Pô, já que ele tá reclamando e nada aconteceu, deu-lhe um empurrão e ele caiu. Ou seja, agora aconteceu alguma coisa, né? Então, você vai apontar o núcleo do sujeito da frase dita por Calvin no primeiro quadrinho da tira. Qual é o núcleo do sujeito aqui, ó? A pesca é o esporte mais chato do mundo, na opinião do Calvin. Qual é então o núcleo, gente? Pesca, correto? Porque ele está se referindo à pesca, né? Então ele utiliza a pesca aí como, né, considerando ser o esporte mais chato do mundo. Tá? Então a palavra pesca é o núcleo, é a base aí dessa construção, ok? Vamos lá, continuando aqui. Leia estas duas orações agora aqui, ó. Se você quiser, você pode pegar o seu livro lá na página 73. Eu trouxe para reafirmar, né? Talvez você já tenha corrigido, não sei, esse exercício na aula online, não tem problema. Mas aqui na videoaula a gente vai rever também esse exercício. Então, lá na página 73, para reforçar aí o nosso aprendizado de hoje, né? Abre lá na página 73, tá? Esse exercício é de lá. Os outros que eu trouxe, gente, são atividades extras, ok? São tão importantes quanto. Você faça no seu caderno, tá? Não deixa de fazer, tá? Esse aqui da página 73 diz o seguinte. Já abriu? Já pegou aí? Dá um tempinho aí pra você. Pega lá, rapidinho. Então diz assim, ó. Leia estas duas orações e observe as diferenças formais entre elas. A peça da escola falava sobre nutrição. Repara que está sublinhado aqui a partir do verbo, ó. Falava sobre nutrição. Muitos vegetais são fontes de fibras. Ó, sublinhei a partir do são, tá vendo? São fontes de fibras. Tá igualzinho aí no seu livro, tá? Essa parte em diante está destacada aí com uma cor diferenciada, ok? E aí, vamos lá ver o que ele quer. Sobre a forma verbal nas duas orações, assinale a afirmativa correta. Então, sobre a forma verbal, né? Ou seja, ó, falava e são. Observa aí. A peça da escola falava, muitos vegetais são. O que ele quer saber? Nessas duas orações, o verbo ele concorda com o sujeito, ou seja, esse verbo está flexionado no plural nas duas orações? Pensa aí. Na B, nas duas orações o verbo concorda com o sujeito, a primeira no singular e a segunda no plural? Pensa aí. E na terceira, em nenhuma das orações o verbo concorda com o sujeito. Então, esse exercício da página 73, a gente retoma aquele assunto da concordância verbal, né? Lembrou?
E aí? Conseguiu identificar? Já tinha feito esse exercício? Então, só para reforçar, né, o que a gente já está aqui estudando, é a letra, lá, deixa eu marcar aqui, letra B, gente, né? Foi o que eu falei, ó. O verbo concorda com o sujeito, tá? Na primeira no singular e a segunda no plural. Olha aqui, a peça da escola falava, tá no singular, ok? Falava se referindo à peça, né? E muitos vegetais, repara, está no plural. Então, o verbo está no plural, tá certo? É isso, concordância verbal, é só você prestar atenção. O verbo precisa caminhar, concordar, estar aí, ó, relacionado ao sujeito, tá? Para que essa oração fique adequada, né? Página 73 ainda, logo embaixo, observa aí no seu livro. De acordo com esses exemplos, nós podemos concluir então o quê? Que o sujeito manda no verbo, isto é, o verbo concorda com o sujeito em número e pessoa? Olha aí que legal. E a B, o sujeito não mantém nenhuma relação com o verbo. E aí? Claro, né, gente? O sujeito é o dono da situação, né? O sujeito aí manda no verbo, ok? O verbo acaba concordando com o sujeito, sabe? Tá bom, sujeito, você tá no plural, eu vou te seguir. Tá bom, sujeito, você tá no singular? Vou manter aqui, vou ficar no singular quietinho. Né? A gente brinca dessa forma pra gente entender melhor, mas é isso, tá? Legal. Vamos para a questão 8, ok? Deixa eu sair daqui novamente para não atrapalhar. Observe, olha só. O barulho do mar ficou mais alto. Gente, presta atenção, não responde rápido. Pensa primeiro. Aluno tem mania de pá, né? Não, pensa. Olhou a palavra e já quer falar qualquer uma. Pensa. Qual é o sujeito dessa oração? Se tiver dúvida, o que você tem que fazer? Pega o verbo da oração e faz a pergunta a ele. Ó, o barulho do mar ficou mais alto. Qual é o verbo aí? Ficou, né? Então faz a pergunta a ele. O que é que ficou mais alto? E aí você vai identificar o sujeito dessa oração. Então vamos lá? O que é que ficou mais alto? O barulho do mar. Entendeu? Ok? Eu não acredito que você falou que era o mar, o sujeito. Né? O mar ficou mais alto? Não, o barulho do mar é que ficou, o barulho é que aumentou, entendeu? Tá? Então você encontrou aí o que? O sujeito da oração, belezinha? Muito bem. Questão 9, aqui em cima, ó, vem comigo. Eu evitava aquele vizinho. Qual é o núcleo, gente, desse predicado? Estamos agora falando do predicado. A partir do verbo, você tem aí o predicado, né? Tudo que se declara sobre, né, o sujeito. Então, quem é o sujeito aqui? Eu. O que acontecia com esse eu, com essa primeira pessoa aí do singular? Evitava aquele vizinho. Então, tem um verbo aqui que ele é principal, que ele é a base desse predicado. O que essa pessoa, essa primeira pessoa fazia? Evitava, né? Então você encontrou o núcleo desse predicado, porque é um predicado verbal. Então olha só, as palavras estão aqui. Qual seria então o núcleo do predicado? Aquele, eu, evitava o vizinho. Lógico, né, pessoal? O verbo, tá? Evitava é então o núcleo aí do predicado, beleza? Ótimo. E na questão 10, circule o predicado da oração abaixo. Então, escreve essa oração aí para você poder circular, para você identificar. Escreve aí, vamos lá. Quero ver você identificando aí bonitinho. Ó, a oração é a seguinte: minhas brigas com ela estremeceram a nossa amizade. Cortou aqui um pouquinho, né, gente? Mas dá pra gente entender, é isso. Minhas brigas com ela estremeceram a nossa amizade. E aí? Qual é, então, o... Qual é, então... Aqui, melhorou. Qual é, então, o predicado aí da oração, gente? Vamos lá. Você vai pegar a partir do verbo, correto? Qual é o verbo aí?
Olha lá, estremeceram a nossa amizade, ok? Toda essa parte é o predicado. Não confunda. Ah, professora, não é só o verbo? Só o verbo é o núcleo do predicado, tá? Ok? Muito bem. Fique atento, hein? Fique ligadinho aí na matéria, por isso que é importante fazer as atividades, tá? Não fica só ouvindo os conceitos, só, não, deixar ligado aí rolando, não. Tem que fazer as atividades, gente. Tem que separar o seu caderninho aí de atividades, tá? Porque é praticando que a gente fixa, que a gente aprende, que a gente assimila, que a gente inclusive percebe, ó, ih, não tô entendendo, ainda não aprendi esse negócio direito. Entendeu? É praticando, tá bom? Então vamos lá, questão 11. Identifique a oração que está na ordem indireta ou inversa, tá? Mesma coisa. Então vamos lá. Ele desceu as ruas vazias. Vamos recapitular. Ordem direta começa pelo sujeito. Então, se ele está querendo aí a ordem direta, não vai começar pelo sujeito, ok? Então, preste atenção. Na letra B. Do outro lado da rua, vinha em velocidade o carro de polícia. Vamos lá. Letra C. Aquela senhora é minha mãe. Legal. Letra D. Os empresários marcaram a reunião para amanhã. Então, olha só, gente. Ele desceu, eu tenho sujeito, eu tenho verbo. Aquela senhora é minha mãe, eu tenho sujeito, eu tenho verbo. Os empresários marcaram, tenho sujeito, eu tenho verbo. Agora observe aqui. Vinha em velocidade. O que é que vinha em velocidade? O carro de polícia. Se fosse na ordem direta, como ficaria? Né? Do outro lado da rua, o carro de polícia vinha em velocidade. Percebeu a diferença? Então, aqui na letra B é a oração que está na ordem indireta, ok? Legal? Tranquilo, né, gente? Vamos então finalizando. Calma, que ainda não acabou, mas estamos quase lá, tá? Calma aí, já vai terminar. Olha só, eu trouxe esse trecho, eu vou ler com vocês rapidinho para a gente identificar o quê? Os núcleos do predicado das frases sublinhadas no texto. E diz assim, lê aí comigo, acompanha, ó. Ele virou uma rua lateral, fazendo meia volta em direção à sua casa. Estava a uma quadra de seu destino quando um carro solitário virou a esquina repentinamente e jogou um cone de luz branca sobre ele. Ele ficou estatelado, não muito diferente de uma mariposa noturna, atordoado pela luz e então atraída por ela. E aí? Essas três frases aqui sublinhadas, ó, qual é o núcleo do predicado? O núcleo, só o núcleo do predicado, ó. Ele virou uma rua lateral. Qual é o núcleo aí? Virou, é o verbo, ok? Muito bem. E na próxima, fazendo meia volta em direção à casa. A gente tem aí outro verbo também, fazendo, né? E jogou um cone de luz branca sobre ele. Jogou, ok? Então a gente identificou aí os verbos como núcleos do predicado verbal, ok, gente? Muito bem, terminamos aqui, viu? Que legal! Como foi bom aí a gente exercitar, a gente relembrar a matéria a partir das atividades. É isso, tá? Não pare então de estudar, continue seguindo as videoaulas, as aulas online, ok? E a gente vai se vendo e vai se falando nas próximas aulas, tá bom, gente? Vou terminando por aqui. Então é isso. Tchau, tchau. Fica com Deus e a gente se vê. Beijinho.